E vou trazer o Vitória. O Vitória que tem um aproveitamento geral na temporada superior ao do Bahia, mas o Vitória joga com seus titulares desde o começo, né? São um aproveitamento de 71,4%. 21 jogos, fará o seu 22º quarta-feira em São Luís do Maranhão contra o Moto. Tá? 13 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. 36 gols marcados, 14 gols sofridos. E tem 5 desafios de Série A na temporada, sendo 3 deles contra o Bahia. Contra o Bahia foram 2 empates e 1 derrota. Contra o Fortaleza, dentro do Castelão, o grande resultado do Vitória do ano. De virada, bateu Fortaleza por 2-1. Contra o Sport foi um jogo marcado por reservas. Tá? Mas nesse duelo, o Vitória venceu o Sport por 1-0. Tá? E aí soma mais o resultado para esse aproveitamento contra equipes de Série A. Tá? Na temporada como um todo, o Vitória tem um vice do Campeonato Baiano, é líder do seu grupo na Copa do Nordeste, chega na última rodada precisando apenas vencer o Moto para garantir essa liderança, mas a derrota dentro do Barradão por 2-0 para o Náutico, eliminando a Vitória da Copa do Brasil, é dura o suficiente para colocar várias coisas em xeque. Tá? Queria que vocês iniciassem a análise do Vitória. Aqui na tela a gente tem alguns números e alguns pontos interessantes, tá? Para a gente debater. Janderson, centroavante, contestado, questionado e que muitos seguem, e eu inclusive não considero o jogador ideal para a posição da Série A. Ainda assim, ele foi o atleta mais acionado por Carpini. 17 jogos. Detalhe, está entre os 4 jogadores que mais jogaram no Brasil, entre os clubes da Série A, nesse primeiro trimestre, ao lado de 3 jogadores do Corinthians, tá? Thales Magno, Yuri Alberto e Romero. São 17 partidas e é o artilheiro do time com 7 gols, tá? A solução para disputar a vaga com ele, Carlinhos, passa longe de convencer, tá? E aí eu trago esse questionamento sobre esse Vitória, tá? Arthur, você tem jogadores como Mateuzinho, que é fundamental, mas que vive um ano marcado por lesões. Começou o ano machucado, voltou e agora acabou jogando no sacrifício a final do Baiano. O Ayrton Rato, nós chegamos a considerar proporcionalmente a melhor contratação da primeira janela do futebol do Nordeste. O Ayrton Rato não mostra absolutamente nada no Vitória. Já agindo em uma rota de correção, o Vitória fechou com o Eric, ex-jogador do clube, passou pelo Náutico, pelo Ceará, pelo Vitória, estava no São Paulo e volta para o Vitória, e com o Léo Ceará, ponta do CRB. São reforços que devem ser confirmados a qualquer momento. Desculpa, Léo Pereira, do CRB. A turma do Vitória queria demais, Léo Ceará. Seria bem mais... Chegou a ser especulado no começo do ano. Foi. Como é que a gente situa esse Vitória, tá? Que fazia uma temporada boa até aquela derrota pro Náutico. Assim. Ali Isso. tem um ponto da temporada do Vitória que joga a luz sobre outros aspectos. E eu acho que o momento do Vitória é bem preocupante. Agora, já gostei da ida ao mercado. Trazer Eric, eu achei a contratação bem positiva. Léo Pereira eu gosto. Não sei se é para jogar uma Série A
Não sei se dá pra imaginar como titular, mas eu gosto. Eu sempre gostei dele no CRB, mas Eric, acho que já é a necessidade de uma rota de ajuste, uma rota de qualificação que o Vitória já entendeu e já tá seguindo, né? Exatamente, Fred. A análise do Vitória vai ser muito parecida com a análise que eu trouxe ali até no pós-jogo do último domingo, né, da final do Campeonato Baiano, de que é um Vitória que começou a temporada bem, e não só falando do desempenho, das atuações, da questão da invencibilidade, mas até quando você analisava o mercado do Vitória sob o prisma ali do começo de temporada, era um mercado interessante, porque você tinha jogadores que passavam essa impressão positiva, como o caso do Wellington Rato. Você não tinha naquele momento ainda algo que impactou para mim demais o Vitória, que foram as saídas. Você estava falando num momento de Wagner Leonardo e Lucas Demais, Esteves ainda demais, demais, parte do demais. elenco. É. Em determinado O líder, momento, né? Líder do elenco, esse, inclusive. em determinado momento, o Vitória só tinha perdido Alejandro da equipe titular, que era um cara realmente muito difícil de você conseguir manter, né? Beirava o impossível você conseguir manter. Então, mudou muito a análise do Vitória com o passar do tempo, porque algumas contratações não se confirmaram, porque a expectativa de outras contratações para fechar lacunas que são latentes, que todo mundo sabe que existem desde o meio do ano passado, que é um reserva de Mateuzinho, foi especulado, por exemplo, o Rômulo, que depois foi para o Ceará. O Vitória acabou não trazendo ninguém para essa posição. O camisa 9, que eu lembrei no último programa, que assim, o camisa 9 não é a necessidade do Vitória agora com a saída de Alejandro, tá? O Vitória começou a Série A com a necessidade já de contratar um camisa 9, porque o Alejandro, por mais que eu tenha sido sempre um defensor, mas não era um jogador que fazia uma temporada tão boa até aquele momento, não passava essa segurança. A diretoria falava abertamente de que buscava um camisa 9, então vai fazer aí um ano que o Vitória procura um camisa 9 e não consegue, porque eu não vou considerar Carlinhos uma contratação para assumir a camisa 9 do Vitória. Assim, Carlinhos não tem a menor condição de ser um camisa 9 titular para a Série A. Então, a não vinda desses jogadores, a saída de peças importantes e, sobretudo, os impactos irreversíveis que a equipe teve nas competições, porque das competições que o Vitória está fazendo, a única que ainda está intocada, funcionando muito bem, é a Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil foi eliminado e o Campeonato Baiano perdeu. E, além disso, com exibições ruins nas últimas partidas. Né? Então, o Vitória realmente ele entra sob dúvidas para o campeonato. Por mais que tenha tido a exibição, eu falei aqui exibições ruins, aí vai ter torcedor que vai dizer, mas jogou bem contra o Bahia. Veja, jogou melhor do que o Bahia, mas eu não sei até que ponto dá para falar jogou bem. Tá? Foi um jogo que o Bahia deu a bola para o Vitória e o Vitória não criou, na minha opinião, o volume de chance que deveria ter criado. Para mim, o Vitória ficaria na avaliação ali entre o Z4 e entre a Sul-Americana. Não acho que é uma equipe para a gente cravar aqui que é do Z4, mas eu também não consigo cravar que é uma equipe que vai escapar do rebaixamento. Eu estou avaliando a Sul-Americana como, esse time vai disputar, mas eu tenho uma segurança de que não vai cair, ou algo próximo a isso. Né? Segurança a gente não tem de nada aqui, obviamente, que nem começou o campeonato, mas eu acho que o Vitória é uma equipe que vai estar naquela briga, naquele rame-rame ali. Essas contratações, como você falou, eu acho que são movimentações interessantes. O nome de Léo Pereira, quando você traz um Eric, ele se torna até mais interessante, né? Porque não fica naquela de que, Léo Pereira tá vindo para ser o cara que vai resolver a ponta do Vitória. A partir do momento que vem o Eric, você pensa, Eric é o cara que tende a ser esse titular e Léo Pereira pode ser titular, mas não tem essa pecha, vamos dizer assim, né? Pode ser um cara útil para jogar algumas partidas e tudo mais. Vai ter que ir ao mercado. Mas aquela, não acho também que o Vitória é terra arrasada. Tem algumas contratações que funcionaram. Tem um Claudinho, por exemplo, que funciona, que aí é uma discussão se Carpini vai seguir insistindo em Claudinho não ser titular. Você tem um Ronald que fez uma partida muito ruim contra o Bahia, mas que vem numa temporada interessante, é um cara que pode ajudar na Série A. Você tem um Janderson que cresceu de rendimento, é um fato. Janderson hoje é um jogador muito mais útil do que foi ano passado ao Vitória. Você tem, enfim, um Lucas Halter que chegou muito bem, tá? Nos jogos que eu vi, eu gostei bastante das atuações de Lucas Halter, mas segue precisando de outro zagueiro. O Vitória basicamente não tem um zagueiro canhoto confiável desde a saída de Wagner Leonardo. Então, existem lacunas, elas são conhecidas, precisa se reforçar para poder ter um campeonato minimamente seguro, mas também tem um ponto fundamental que é a Carpini.
A gente não pode esquecer e apagar o que Carpini fez ano passado com a equipe do Vitória, o lastro que ele consegue deixar, né? Então é uma fortaleza ainda dessa equipe o trabalho de Carpini, por mais que esteja passando pelo momento mais duro dessa sua trajetória, mas eu acho que é isso, a avaliação do Vitória. Tem alguns problemas a serem corrigidos. Ô, Arthur, mas não a digo gente que é um aqui- cenário de vai entrar. Existem equipes que, para mim, entram num risco maior do que o Vitória. Não muitas, mas existem. a gente pode até colocar a Seta em uma posição intermediária, tá? Mas você citou uma região intermediária muito longa, né? Do Z4 ali a Sul-Americana. Então, Sula não, perdão, confundi. É entre o Z4 e o amarelinho ali. É que eu e a achei que o permanência, amarelo era o Sul-Americano. É isso, perfeito. Eu Tá. me confundi. É entre o Z4 que é o time a que entra para sobreviver. O objetivo inicial é sobreviver. Eu acho que nesse momento, pelo cenário que tem, pelos problemas que tem, esse é o objetivo inicial do Vitória. Eu acho que é bem por aí, tá, Arthur? A gente ainda vai analisar, por exemplo, o Sport Ceará. Mas eu acho que o Vitória, mesmo estando com um ano de Série A de vantagem, ele não tá tão descolado dos outros dois que estão vindo da Série B. Esse primeiro trimestre não descolou o Vitória. Os rumos, as contratações que não funcionaram, essa questão Mateuzinho, que para mim é muito preocupante pro Vitória. Tá? Quando eu vejo esse time do Vitória, a maior lacuna que eu vejo é Mateuzinho não está conseguindo jogar. Isso. Tá? Com E não tem muitos opção, né, problemas Fred? físicos. Não tem opção, porque o Elton Rato, que poderia ser a opção, não funcionou. É isso, Exato. isso é um tiro terrível aí, tá? Eu vou aproveitar até para fazer um ajuste aqui. E quando chegou a página do Vitória, eu vi que eu cometi um erro. Lá naquela página inicial, quando eu disse que Janderson e os 3 jogadores do Corinthians eram os mais acionados do ano. Na verdade, é um reserva, que às vezes é reserva, às vezes é titular, do Vitória, que é o jogador mais acionado do país no ano. Gustavo Mosquito. São 19 jogos na temporada. Ele tá tão discreto ali na minha arte que eu mesmo não tinha percebido. Então eu faço aqui essa correção, tá? Gustavo Mosquito. E, por exemplo, eu teria colocado ele de frente contra o Bahia. Mas não Eu entrou não entendo bem, essa. Fred? Não entrou, Ele mas não o Claudinho engrena, também ele- não entrou. E mesmo assim, eu acho o Claudinho mais interessante que Cáceres. Né? Mas Claudinho, Mas- assim, fez pelo menos o lado direito funcionar, Fred. Claudinho mudou o Vitória por aquele lado. Assim, Mosquito errou muito. Mosquito é um cara que é complicado, assim, ele dá sinais que parece que agora vai. Aí no outro jogo não joga nada, sabe? Sempre foi incrível. assim, aliás. Sempre foi assim. Não consegue ter regularidade. Mas 19 vezes acionado, impressionante, né? É porque assim, só tem ele de ponta quase. Basicamente, se ele não for titular, ele é a troca imediata. Né? Exatamente. O Vitória, em termos de ponta, as opções que você vai ter fora o Mosquito é ou Janderson e Fábio, que podem jogar de ponta. Sim. Aí você vai ter Oswaldo. E é pelo outro lado, né? E pelo outro lado, né, Arthur? E pelo Exato. outro lado. Aí olha as outras opções. Oswaldo, Carlos Eduardo, Lucas Braga, que pagou 5 milhões. Pagou 5 milhões e o cara não foi nem acionado. Não foi nem acionado nessa final. Então, assim, não é à toa que o Vitória está trazendo 2 pontas, não, tá? É realmente, assim, latente a necessidade de trazer 2 pontos. Não era só um, não. É ajuste urgente de rumo. Veja só. Exato. Se não tem Eric nessa tela, minha avaliação já era mais crítica. Não em posicionamento ali. Eric é uma boa chegada aí, viu? Muito boa chegada. Sim. Mas veja, se não tem Eric, a gente achava a mesma coisa que seria uma costura difícil, assim. Cara, tirar do São Paulo, faltando uma semana assim pro brasileiro e tal. Foi... Mas eu acho que não dá para colocar Eric num patamar de um cara definidor, não, viu? Não, definidor. Aí é que não dá mesmo. Exatamente, eu coloco. Mas é um jogador que quebra linha. Sim. Ali,
O problema é que Eric é uma Fala. boa aquisição, mas é um jogador que historicamente rende mais na ponta que o Vitória, em tese, não tem como prioridade para a resolução dos seus problemas. E seria Léo Rato, Pereira né? precisa dar mais retorno imediato do que Eric, por exemplo. Era esse ponto que eu ia colocar. Que a bala maior no peso do jogador era pro lado esquerdo. E o Vitória trouxe um cara, teoricamente, com poder maior de ser uma solução imediata pro lado direito, onde você vai ter que resgatar o Elton Rato. O Mas lado aí- esquerdo é uma incógnita gigante. Mas eu não sei, Cauê, o Rato tá muito mal. Tá, Principalmente vai ter que jogando resgatar. pela Tá ponta, muito assim. mal. Tá muito mal. O físico dele me faz pensar que assim, não dá pra ele jogar de ponta, sabe? Eu tenho a mesma Porque- sensação. Não, mas Arthur. nessa formatação vendo ele- aí que Carpini eu vendo ele gosta de jogar final- quem vai jogar na ponta É. é Mateuzinho. Quando estiver disponível é Mateuzinho. Eu acho que vai ser Ele vai Eric manter a agora, tá? configuração e vai Eu acho que vai fazer ser Mateuzinho Eric. na ponta. Eu acho que vai ser Eric. Veja, não Veja, tem eu como a entendo- gente- Eu entendo que vocês falam de que assim, do lado esquerdo é como se não tivesse ninguém. O lado esquerdo do Vitória, por exemplo, quem tá jogando mais é Fábio E Janderson, né? e Janderson, né? Janderson, por Janderson. exemplo, no Bavi Quando foi o quem Lopes mais jogou chegar. por ali. É. Eu entendo, realmente o lado esquerdo tá mais carente. Infernizou Porque o Gabriel lado direito Xavier, você ainda inclusive. tem isso. Exatamente, foi o melhor do ataque do Vitória disparado, assim, Janderson. Só que o lado direito também é uma necessidade muito grande, tá? Eu acho assim, não ver essa necessidade é acreditar muito na recuperação de Rato, que é difícil, pô. O cara não estava conseguindo jogar o Campeonato Baiano. Você vai imaginar que na Série A, no nível mais complicado, será que ele vai conseguir se recuperar? Enfim, por isso que eu acho que eu entendo, mas eu acho que a necessidade era muito grande nesse lado também, de onde veio o Eric. É porque eu estou indo até pela lógica do esporte. Não tem, por exemplo, como o esporte simplesmente largar a mão de Carlos Alberto e Matheus Alexandre pelo que investiu, da mesma maneira que o Vitória, até pelo peso de Rato, não só financeiro, mas do próprio nome do jogador, que o cara fez o ano passado no próprio São Paulo. Não foi uma negociação fácil. E o cara estava jogando no São Paulo nessa posição. Então não é uma coisa assim de, pô, Rato passou 2-3 anos fora do país, jogava nessa posição e quando voltou agora é um cara já com 30 e tantos anos, mais de 33, 34 anos. Não. Pô, o Vitória vai ter que resgatar. Vai ter que resgatar. Vai ter. Não é assim. Não é um hiato gigante que a gente deixou de ver o Wellington Rato Repito, jogando. eu achei proporcionalmente a melhor contratação da primeira janela. Exato. E não Então vai rendeu, ter Minhoca tinha falado é até que não queria que ele assustador. saísse, né? Eu Minhoca tinha até também. falado que não queria que São Paulo saísse. nunca. É. Ele liberar tudo em São Paulo. Vai ter E que dentro resgatar de esse campo, jogador. Dentro de campo, o grande jogador do Vitória é Baralhas. Como Sim, tá sim, jogando? Como tá jogando? Mas era um cara que, assim, a chance da. Mas foi de muito tudo era afoito grande. na Tá final, viu? jogando. Até jogando de pé trocado tava querendo bater na final. Mas jogando Tava- muito, tá jogando muito. É o melhor Uma das setor do bolas Vitória. Quase o 2x0, volante. por exemplo, o Baralhas quase fez o segundo gol, né? A bola que passou rente à trave. Quando- A melhor chance. Quando eu botei Tem na 3 linha gols, lá pô. do É volante e repórter, tem 3 gols na eu disse, temporada. meu amigo, esse vai e vem fácil pra lá e pra cá, não cansa não, pô. Muito bom jogador. O Ceará o melhor tava setor, no eu acho Ceará. O Ceará deixou sair de dentro do Ceará, pô. Ó, mas O melhor setor deixa- do Vitória, porque assim, só complementando, Minhoca, o meu último comentário. Só pra, já que a gente tá falando dos jogadores, né? Volante, eu acho que é o setor que tá mais tranquilo em relação ao Vitória, porque ele tem um Baralhas, um Ronald, ele tem o Ricardo Hila, ainda tem o William Oliveira, então conseguiu evoluir de fato do ano passado para cá e tem um jogador que tá muito bem, que é Baralhas, que tá sendo um diferencial. Agora, para mim, ainda precisa de zagueiro, de um zagueiro canhoto, para Mas jogar a Série A. Halter foi uma sorte, viu? Porque Foi, tá muito bem. Mas ele é chegou destro, e- tá? Sim. Ele é destro, Mas assim, ainda mais um Vitória que joga tanto com 3 zagueiros, precisa ter um cara, né? Canhoto. Não dá para jogar sempre com 3 zagueiros destros, uma hora, enfim, a conta pode vir. Precisa de um lateral esquerdo. Foi especulado, né? Sabino, Foi então. especulado no Vitória, Sabino. Rolou É, essa história Sabino. aí, né? Jamerson, assim, assim, é muito difícil que viesse um cara para entregar o nível que Lucas Esteves estava entregando. Isso é um fato. Mas Jamerson não dá, sabe? É um jogador, para mim, muito cara ali de Série B. Hugo também muito mal. Acho que o Vitória vai precisar ir atrás de um lateral esquerdo. Não é fácil, Hugo mas é vai muito precisar. fraco. Eu assisti os últimos jogos de Hugo. Esse é muito fraco.
E vai precisar de um camisa 9, obviamente, porque não sei nem se tem como nessa janela, sinceramente. Eu não sei se existe esse camisa 9 nessa janela. Eu acho que é mais um papel ali para a janela do meio do ano, mas vai precisar, sim, arrumar um camisa 9. Já deveria ter arrumado, na verdade. Tem algumas movimentações de mercado aí que pode acontecer, né? Algumas situações se mexe de um lado, sobra do outro, pode acabar batendo no Vitória. Tem uns contextos Tem assim. Davidson, por exemplo, aí. Não, é porque eu acho aberto, que Davidson, né? o Vitória até se assustou, né? Pelos valores. Pelo mais. valor. Porque assim, Eu acho que como os Fortaleza nomes são especulou, Davidson e Mastriani, né? São os nomes tem que Mastriani, tem. E se o Fortaleza Kaiser. liberasse Kaiser, né? Que tem Kaiser Fortaleza, que o Juventude procurou também, enfim. É aquela coisa, não tem aí também muita peça que você garante, não. Mas pode aparecer algo desse tipo, né? Contratou Carlinhos, né? Agora, só um ponto que eu queria destacar do Vitória, que isso é que me preocupa para o Vitória até o final da Série A. Eu ainda acho que Carpini é o melhor treinador para o Vitória. Eu manteria até o final, mesmo se tiver uma turbulência, uma sequência ruim. Eu manteria 100%. Eu acho que é um bom treinador. O trabalho dele do ano passado, espetacular. Mas esses reveses que acabou tomando aí, né? A eliminação na Copa do Brasil e perdendo o primeiro jogo da final do Baiano, pode gerar aquela coisa da pressão se por acaso os resultados não aparecerem logo de cara, sabe? Eu acho que aí é o ponto que eu elevaria mais esse sarrafo do Vitória. Eu colocaria mais no amarelo mesmo, porque quando eu olho as outras equipes que precisam ainda ter um pouco mais, o Vitória, para mim, tem um treinador que eu considero muito bom e que viveu ano passado, né? Um segundo turno excelente, assim. Então, eu vejo que o Vitória tem ali no Carpini uma peça bem importante. Agora, se o Vitória, numa crise assim, demitir Carpini, aí Jair Ventura tá no mercado, né? Aí Jair Ventura, ou até uma troca dessa, Pepa cai do esporte, aí Vitória pega Pepa. Eu ainda ficaria com o Carpini dessas opções que Não, vai aparecer pro Vitória. Não, Assim, total. eu manteria o Carpini. Não tem dúvida. E se eles demitirem Carpini, para mim, por exemplo, viraria a primeira Carpini opção. se torna um treinador valioso. E o Vitória Pablo já começa com a final, viu? Que é contra o Juventude, um confronto importante, porque tem isso que Minhoca falou, que é um pouco parecido com o que o Bahia teve ano passado. O Bahia foi para a Série A pressionado, acabou com a pressão como? Começou bem a Série A. Se o Vitória não conseguir estancar logo essa sangria, aí você sabe como E funciona. vai Né? dividir a atenção do Sul-Americano, né? É bom lembrar também. Pressão, aí começa a não vir resultado, uma bola de neve, enfim, tem que reagir rápido. Mas eu colocaria amarelo. Eu não colocaria ali no meio entre. Pablo Daniel disse que se Kaiser viesse, era 9, capitão e ainda levava 10% da receita dos camarotes do estádio. Mas Chegava para resolver. Viu? Vamos lá, Mas a gente Pablo tem. Daniel é tricolor. A gente tem três avaliações até aqui, tá? Eu e Arthur Vou no amarelo também. Vou no amarelo. posicionamos o Vitória entre o vermelho e o amarelo. Minhoca e Cauê colocam dentro do amarelo. Que é assim, específico entre o vermelho dentro e do o amarelo é um risco menor de queda. Pode É um pegar risco uma menor Sula, de queda. pode pegar uma entre o Sula, vermelho e amarelo. mas também. Cássio posiciona entre o vermelho e amarelo e Ravel. Vermelho e amarelo. Acho que cabe destacar que o Vitória vive seu pior momento na temporada. Acho que alguns setores, como vocês já falaram aí, só vou comentar rapidamente. Tem muita quantidade e pouca qualidade. A gente falou aqui de opções variadas de pontas, né? Jogadores de lado. São duas vagas só, 9 jogadores. Nenhum é unanimidade. Então, acho que o Vitória peca nesse sentido. Peca em negligenciar não ter um bom centroavante, porque até poderia, não sei se vocês concordam, mas eu acho que assim, poderia inclusive negociar a possibilidade de Janderson ser esse ponta, tendo em vista a partida que ele fez no Bavi ontem. Sim. Então, não ter esse centroavante matador, que o Vitória esteve perto de fechar durante a janela, é talvez o principal erro dessa gestão no futebol em 2025. Trouxe PP, que é um jogador que eu acho que vai agregar, não pôde jogar o Campeonato Baiano, que a janela já estava fechada. Boa lembrança, Ravel, um bom jogador. É um bom jogador, mas eu acho que enfraqueceu o seu sistema defensivo, né, ao perder Wagner Leonardo e Lucas Esteves, né, sendo substituídos assim, por jogadores que, embora o começo de Lucas Alter seja bom, eu concordo, eu não tenho muita expectativa em relação a esse atleta, e acho que Cáceres ele pode servir
para contextos do campeonato. Assim, alguns jogos onde o Vitória precisa ter uma postura mais defensiva, protegendo mais seu sistema de defesa, ele possa servir. Mas de partida, eu começaria com o Claudinho, que eu acho mais jogador. Eu vou colocar o Vitória aí, vou situar nesse mesmo lugar onde ele está posicionado agora. É isso, tá? Então o Vitória fica entre o vermelho e amarelo por 4 votos a 2, tá?